Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, e voltamos a estacionar na crise da Ucrânia, como não poderia deixar de ser, numa altura em que aparentemente Estados Unidos, NATO por um lado e Rússia por outro, andam em estranhas e possivelmente perigosas movimentações militares, como se estivesse para haver uma guerra. A pergunta é: vai haver uma guerra, embaixador? Bom, eu não tenho uma bola de cristal. Exato. A única coisa o único sentimento que eu posso ter e que tem a ver com o bom senso coletivo é pensar que uma guerra desta natureza, que não seria necessariamente e apenas uma guerra localizada se extravasasse um bocadinho para aquilo que são os parceiros dos dois lados e as suas responsabilidades mundiais, é uma guerra extremamente perigosa e, portanto, quer Estados Unidos, quer a Rússia, no meu entender, por uma questão de mínimo bom senso, devem estar a procurar esticar um pouco a corda até um determinado momento, em função das suas respectivas ambições, mas não ir ao ponto de criar um conflito armado, porque é um conflito armado que não é por terceiras partes. Às vezes há uns conflitos armados que se produzem através de terceiros, através dos chamados proxies, mas esta vez seria um conflito armado, digamos, entre a Ucrânia, por um lado, e a Rússia, e por uma parte da Ucrânia muito substancial e a Rússia, com um apoio substancial da NATO que está ali às portas. E, portanto, é um terreno muito, muito complexo, porque nós nunca sabemos se uma ligeira provocação, por exemplo, numa fronteira da NATO, que pudesse ser entendida como uma forma de agressão por parte da Rússia, pudesse a certa altura ser uma espécie de faísca a incêndio, pradeiraria, para utilizar a expressão clássica. E por isso mesmo, esta é uma guerra perigosa, e é uma guerra que eu enfim, tenho um pouco o sentimento de que não vai explodir de uma forma coletiva e de uma forma muito alargada, mas que pode ter ainda momentos complicados. Os russos colocaram no terreno uma agenda que sabem, porque os russos, nisto de política internacional, sabem tanto como o outro lado, sabem que não podem levar à prática, isto é, aquilo que já aqui falámos, que é a possibilidade da NATO dizer nunca mais a Ucrânia ou qualquer outro país entrará para a NATO. Isto não terá mais, ou mesmo para a União Europeia, no caso da decisão da União Europeia. Isto, porque isso é contra a própria lógica da NATO, a chamada política de portas abertas da NATO, no sentido de que qualquer país pode decidir entrar para a NATO quando lhe apetecer e quiser, à luz daquilo que seja a sua própria vontade. A Rússia não considera isso. O embaixador diz, a Rússia sabe perfeitamente que ninguém nunca vai aceitar os requisitos que enviou para Washington. Portanto, o que a Rússia procura, a meu ver, enfim, com alguma experiência nas questões negociais, é colocar uma questão que ela sabe que não tem saída para ir ganhando noutros terrenos que para elas são mais importantes. Eu acho, com toda a franqueza, que esta questão da Ucrânia, a Ucrânia é a árvore que esconde a floresta. Isto é, a Ucrânia é um problema concreto, que tem a ver com o poder dentro do próprio espaço ucraniano e que num certo tempo foi pró-Rússia e que agora está mais pró-ocidental ao nível do poder em Kiev. Mas a Ucrânia esconde a floresta, e a floresta tem a ver, em primeiro lugar, com a história antiga, que é o alargamento da NATO até junto às fronteiras da Rússia, e tem a ver com aquilo que foi o desmantelamento de um conjunto de instrumentos que tinham sido criados no fim da Guerra Fria para regular, quer a movimentação de tropas, quer a colocação de mísseis de alcance intermédio nessa zona, e mais do que isso, e até instrumentos de geradores de confiança. E quero com isto, por exemplo, dizer algo com quem, enfim, trabalhei bastante isto em Viena, na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, que eram os chamados Open Skies. O Open Skies era um acordo que havia entre o leste e o ocidente, que permitia, em determinadas datas e segundo um calendário estabelecido, fazer-se visitas, voos guiados, voos por cima do território do outro, no sentido de garantir visibilidade relativamente a quaisquer movimentações que se fizessem, criação de zonas militares, etc. Esse é um tratado, e esse tratado está suspenso. Ora bem, eu não acredito, e vou-me repetir em relação àquilo que já disse aqui, que nas 7 horas e tal que houve de conversas entre os americanos e os russos só se falou da entrada da NATO, da entrada da Ucrânia para a NATO.
Não, falou-se de tudo isso. E falou-se seguramente do rever de todo este processo. Porque a Rússia pode ser um país falido, a Rússia pode ser um país falhado sob o ponto de vista económico, em que tem uma dimensão praticamente igual à da Espanha. A Rússia pode ser um país altamente dependente, mas também faz os outros depender das commodities, dos produtos de base, em particular o petróleo e o gás. A Rússia pode ser tudo isso, mas tem também um grande arsenal militar, quer de natureza nuclear, a Rússia é um grande poder nuclear, quer de natureza convencional. E é na regulação da movimentação destas duas vertentes, e julgo que na parte nuclear as coisas estão mais ou menos estabilizadas, mas é na movimentação convencional que a Rússia quer jogar. Ora bem, e a Rússia quer jogar porquê? Porque pressente que dentro de certos setores NATO, eu diria mesmo a começar pelo próprio secretário-geral, muito movido pelos países bálticos, pela Polónia e por outros agentes, digamos, atores dentro da NATO, há uma pulsão no sentido de ganhar espaço e de ganhar terreno e, digamos, o conseguir trazer a Ucrânia para esse setor faz parte dessa agenda. Não é por acaso que os países bálticos são aqueles que, desde o princípio, mais se empenharam na questão, digamos, na vertente ocidental dentro da Ucrânia. Há um país, e este ponto é importante, e é importante na última semana, desde que falámos, há um país que tem dado sinais, enfim, um pouco mais equívocos relativamente a isso. E esse país chama-se Alemanha. Foi demitido o chefe da armada alemã porque disse candidamente que, em primeiro lugar, era uma ilusão que alguma vez a Crimeia pudesse voltar à Rússia, peço desculpa, à Ucrânia, e que devia haver um certo sentimento de respeito pelo Sr. Putin. Ora bem, este senhor alemão não é necessariamente vendido a Moscovo, não está a soldo de Moscovo, como se diria na linguagem do Estado Novo. São pessoas que têm alguma leitura do equilíbrio estratégico na Europa. Não é por acaso que, contrariamente a outros países que deixaram ir material de guerra seu material de guerra no quadro NATO para a Ucrânia, a Alemanha não deixou. Não é por acaso que a Alemanha não deixou atravessar o seu território, por cima do seu território, voos que iam levar material para a Ucrânia. A Alemanha não é um país traidor à Aliança Atlântica. É um sentido de responsabilidade dos equilíbrios dentro da Aliança Atlântica e faz a sua leitura e é um grande poder dentro da União. E, portanto, não é igual aos países mais pequenos dentro da União, embora tenha, até sob o ponto de vista militar, uma posição mais limitada. E eu só gostava que pusessem agora, por um instante, eu sei que isto prejudica as pessoas que nos estão a ouvir em podcast só auditivo, o mapa da Ucrânia, para nós percebermos um bocadinho de que é que estamos a falar. E portanto, o mapa da Ucrânia mostra-nos, por um lado, um país que tem à sua volta a Moldova, a começar por baixo, a parte sul, a Moldova, que não é um país NATO, mas que tem um problema complicado na fronteira com a Ucrânia, porque há lá tropas russas. A Transnistria, que é uma zona dentro da Moldova separada, que está com uma tentativa de criar uma república própria. Depois temos a Roménia, que é um país NATO, para a qual a França, aliás, mandou material para o caso das suas fronteiras estarem em dúvida. Depois temos acima a Eslováquia, depois temos a Bielorrússia, para onde a Rússia pode mandar material militar, porque tem um acordo muito forte com a Bielorrússia e controla verdadeiramente a Bielorrússia, e pode lá até forças nucleares, se quiser, mas isso traduziria um salto muito grande. A Bielorrússia já teve, como é sabido, forças nucleares. A Bielorrússia, a Ucrânia, a Rússia e o Cazaquistão tinham, no tempo da União Soviética, tinham forças nucleares. Isso depois tudo regressou à Rússia, ficou a Rússia como titular disso. Mas não quer dizer que numa situação de tensão a Rússia não possa ser tentada a isso. E depois temos a Rússia à direita e temos ao fundo, no sul, a Crimeia, que foi tomada pela Rússia num golpe de mão contra o direito internacional durante a crise de 2014, e toda aquela zona que nós vemos à direita da Ucrânia, que diz desde Donetsk até Mariupol continua a ser Ucrânia,
e continua a estar comandada por Kiev, mas há a ideia de que os russos podem querer ir até Mariupol. Portanto, há aqui uma zona que está sob o controle de forças ucranianas, mas pró-russas, e é aqui onde a questão está a ser discutida. Veremos o que é que se vai passar, veremos em que medida que esta decisão americana e britânica, os britânicos agora funcionam quase em tandem automático com os americanos, como se viu no AUKUS, como se está a ver noutros cenários, de esta decisão de retirar pessoas das embaixadas em Kiev, das respectivas embaixadas em Kiev, sem avisarem a União Europeia. A União Europeia soube depois dessa decisão, o que é bizarríssimo, mas isso traduz uma coisa que, António, que vale a pena nós sublinharmos aqui, porque as pessoas às vezes já se esquecem. Os Estados Unidos são um poder na Europa, e em particular em tudo o que toca às relações com a Rússia, e a Ucrânia é uma questão das relações com a Rússia, os Estados Unidos podem falar com a Europa, e falam com a Europa, quer no quadro NATO, quer provavelmente até no quadro bilateral, menos no quadro da União Europeia. Mas falam, apesar de tudo, como algo que não é essencial. A União Europeia, os Estados Unidos têm com a Rússia um diálogo Estado a Estado, país a país, potência a potência. E, portanto, a União Europeia, no passado, quando se envolveu em 2008, na crise da Geórgia, foi Sarkozy, que era presidente da União Europeia, que na altura interveio, o resultante final não acabou por ser favorável ao lado, digamos, protegido pelos americanos. Saakashvili saiu do governo, a Rússia tomou conta de vez, já tinha tomado conta na prática, da Ossétia do Sul e da Abcásia, e o governo foi revertido dentro da Geórgia e ficou muito mais dependente relativamente à Rússia. Quando, em 2014, nós tivemos a luta política dentro da Ucrânia, nós verificamos que os europeus entraram, através da Alemanha e através da França, no chamado processo da Normandia, e acabaram por deixar aquilo que é hoje a situação na Ucrânia, que é uma espécie de terreno pantanoso. Ora, mas os americanos não gostam disso. E o António recordar-se-á de uma célebre conversa telefónica que foi divulgada de uma subsecretária de Estado americana, tratando os europeus por todos os nomes e mais alguns, dizendo que os europeus nisto não se devem meter. Embora isto se passe na Europa. Exatamente. Muito bem, com certeza voltaremos a este tema bastantes mais vezes, esperemos mesmo assim que não. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Até já. Bem-vindos à segunda parte de A Arte da Guerra, desta vez para irmos até à Síria, onde, segundo as últimas informações, a anunciada morte do Estado Islâmico terá sido talvez um pouco prematura, ao mesmo tempo que o Estado sírio continua a ser, digamos que, a balbúrdia mais completa. Ainda esta semana, dados da Transparência Internacional mostravam que a percepção da corrupção, que analisa 180 países, coloca no último lugar a Síria. Como é que tem observado o andamento destas questões naquela zona do Médio Oriente, Sr. Embaixador? A sensação que dava a situação na Síria é que as coisas estavam estabilizadas no conflito, isto é, que não havia uma mudança. O regime de Assad, quando não se ouve falar muito de um determinado regime, é sinal que as coisas se acomodaram de um certo modo. De certa maneira, o regime de Assad, com o apoio dos russos, como é sabido, tinha conseguido garantir a estabilidade em algumas das suas regiões, mantendo-se conflitos em várias outras áreas da Síria, nós temos um mapa que pode mostrar um pouco a Síria, mas verificar se este mapa não está dividido com as zonas controladas, aquilo que é o poder da capital síria não é, digamos, não representa a capacidade do Estado de se exercer em todas as zonas do território. E esta questão que o António agora nos trouxe é uma questão complexa, porque tem a ver essencialmente com o controlo das várias zonas da Síria que estão nas mãos de outras entidades. E há uma zona da Síria, do nordeste da Síria, a Síria faz uma espécie de um bico. Esse nordeste da Síria está, de certo modo, nas mãos das forças curdas, apoiadas pelos americanos. E essas forças curdas são responsáveis hoje, depois daquilo que foi o ataque ao Estado Islâmico e a prisão de várias entidades do Estado Islâmico e de muitos militantes do Estado Islâmico, são responsáveis por uma prisão.
Nessa prisão estão militantes do Estado Islâmico, e há várias prisões, aliás, nessas circunstâncias, estão lá militantes do Estado Islâmico de cerca de 50 nacionalidades. E a ideia inicial é que esses militantes fossem julgados nos respectivos países e fossem trazidos para os respectivos países. Acontece que os países não querem esses militantes. Não sei se há portugueses envolvidos aí também, mas já ouvi falar que há portugueses metidos no Estado Islâmico, naturalmente, mas em França há esse problema, e é o problema de saber qual é a jurisdição que se lhes aplica e o modo como se aplica, o que faz com que, nestas prisões, estejam crianças, convém dizê-lo, porque estamos a falar de famílias que acabaram por ser envolvidas ali. O Estado Islâmico fez um ataque a esta prisão, em Azak, e diz que conseguiu controlar a prisão, diz que soltou pessoas, depois há informações contraditórias relativamente a isso, os curdos dizem que pouca gente fugiu, ou praticamente ninguém fugiu. Enfim, nós não sabemos a realidade, estas coisas estamos dependentes da informação de zonas a que não há acesso, mas o que é importante é dizer, o Estado Islâmico está vivo, eu não sei se recomenda, mas está vivo. Exatamente. Está vivo e está por ali. E tem capacidade de fazer ações armadas em zonas de certo vazio de poder. Em que medida é que essas ações armadas podem pôr em causa, sei lá, países como o Iraque, que está a leste da Síria, e que tem também ele próprio uma grande fragilidade interna no plano dos próprios compromissos políticos, em que medida é que isso pode ser prejudicial ou pode atacar a própria Síria e o próprio poder de Damasco? Parece que, a partir do poder de Damasco, está mais ou menos blindado e tem conseguido blindar-se ao longo destes tempos. Exatamente. Só que o Estado Islâmico anda ali por aqueles interstícios. E nós já percebemos, pela evolução, e a seguir iremos falar um pouco disso também, o Estado Islâmico já tem é como o vírus, tem várias mutações, e já entrou pela África, já entrou pelo Sahel, quer pela África primeiro oriental e depois ocidental, como já veremos a seguir na terceira parte deste programa. E, portanto, estamos aqui numa entidade mutante que, como não tem estruturas físicas permanentes e está sempre em mobilidade, e vive numa forma de agressão, violência, convicção e provavelmente financiamentos tirados daqui ou dali, tem uma capacidade de movimentação muito grande e uma capacidade de disrupção muito grande. Portanto, o que é importante nesta história não é tanto o assalto à prisão, é a noção de que o Estado Islâmico não desapareceu, não é uma entidade morta e que tem ainda um potencial de desregulação muito forte. Volto a lembrar-se, o Estado Islâmico é o produto, é o subproduto daquilo que foi a destruição da unidade do Iraque provocada pela ação de 2003 dos Estados Unidos e dos seus aliados. Ao destruírem o Estado iraquiano, numa obsessão anti-Saddam Hussein, ao criarem instituições muito frágeis dentro desse Estado, e inclusivamente fazendo desaparecer uma espécie de um equilíbrio Irão-Iraque que era, digamos, dissuasório dos dois lados, e depois criando uma montanha de militantes que vieram por ali para diante e que criaram inclusivamente as suas metástases nos países europeus, onde aparentemente, graças também ao trabalho dos serviços de informação, estão hoje mais ou menos serenos, mas de vez em quando, como é sabido, há umas erupções aqui ou ali, há um berro Alá Akbar aqui ou ali, e há alguém que se sente ligado a essa família do Estado Islâmico e a esse projeto do califado que até envolvia Portugal, digamos, nesse Estado. Veremos, temos que acompanhar com muito cuidado. Eu acho que o mundo ocidental, em particular, o mundo ocidental não só, também convém dizê-lo, a própria Rússia está muito preocupada com isto, porque tudo isto depois está muito próximo das fronteiras da Rússia. E tudo aquilo que se passa na Ásia Central, que está bastante mais a leste, ou tudo aquilo que se passa no Cáucaso do Sul, é muito complicado para a Rússia, porque tem efeitos na Chechênia, no Daguestão, mesmo na própria Abcásia, e portanto há ali terrenos muito complicados. A Rússia e os Estados Unidos e o mundo ocidental, eu diria que estão mais ou menos de mão na mão na questão do combate ao Estado Islâmico. Claro. Coloco-lhe só uma questão que me parece que é um pouco paralela a ela, àquilo que temos vindo a falar, mas mesmo assim faço-lhe. Como me parece ter sido claro, são os curdos que continuam a estar na linha da frente do combate ao Estado Islâmico. Eu recordo que depois da guerra de 14-18, a Europa, não a europeia, obviamente, a Europa no Tratado de Sèvres, e pretendia instituir o Kurdistão,
3 anos depois da Guerra da Independência da Turquia, no Tratado de Lausanne, a Europa decidiu que, afinal de contas, não havia Kurdistão nenhum. Não lhe parece que o Ocidente está numa situação um bocadinho de mal agradecido que algum dia vai ter que resolver? Vai, o Kurdistão, como é sabido, os curdos existem em vários países. Eles, Exatamente, desde, exatamente. E desde, o quatro Irão, países, sim. desde o Irão, que ninguém fala ou fala-se pouco, Exato, até ao Iraque, até à Síria e, naturalmente, dentro da Turquia, não é? exatamente. Eh, a Turquia vive com, no seu imaginário, uma atitude anti-turca, Curta. anti-kurda fortíssima. Uhum. Consideram os terroristas e os curdos fazem ações de natureza terrorista, de facto, dentro da Turquia. E, portanto, estamos aqui com uma, eu diria, uma má vontade contra os curdos e uma falta de resposta, eu diria, até de agradecimento. O António tem razão em relação a isso, face aos curdos e face ao trabalho, por exemplo, que eles tiveram nesta matéria. A maior prova dessa falta de agradecimento foi, a certa altura, a autorização quase dada por Donald Trump para que os curdos que tinham sido protegidos pelos americanos ficassem à solta, numa certa altura, e sem cobertura dos americanos, ao fazerem regressar tropas que estavam junto com eles. Curiosamente, na reação a esta prisão, a este acontecimento nesta prisão, os americanos reentraram, os que estavam ali, os poucos que ali estão, reentraram para este jogo ao lado dos curdos para tentar Exatamente. segurar a situação. O que significa que não só, talvez, que ainda há americanos suficientes para ações militares relativamente substanciais nesta matéria, e em segundo lugar, que poderá ter sido avaliado, embora não anunciado, a sua relação com os curdos. Exatamente. Muito bem, obrigado. Vamos fazer aqui o segundo intervalo. Voltamos já de seguida. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, para irmos um pouco mais para o sul, até a África, exatamente como dizia o embaixador há pouco, para falarmos um pouco sobre a versão africana do vírus do Estado Islâmico. O Burkina Faso é mais uma zona de África que, por estes dias, e nos últimos meses isso tem-se repetido em várias regiões africanas, que por estes dias está debaixo de um caos cada vez mais completo, não é verdade? O Burkina Faso ter-se-á lembrado, depois de ver o golpe de Estado no Mali, depois de ver o golpe de Estado na Guiné, e que também ele próprio tem uma tradição que é necessário cumprir. Já houve 8 golpes de Estado desde a criação do país em 1960, com 3 ou 4 líderes que duraram algum tempo. Uns foram ainda retirados do poder, também convém dizê-lo, com o apoio dos franceses. E, portanto, Thomas Sankara, por exemplo, foi afastado do poder pelos franceses, só que depois, por boas razões, embora Thomas Sankara tenha fosse durante muitos anos uma figura com dimensões interessantes, até no sentido da modernidade do país, mas por outro lado era um ditador e tinha, aliás, como todos foram a partir de uma certa altura, por mais estruturas democráticas que tivessem criado. Thomas Sankara mudou o nome do país, as pessoas mais antigas lembram-se do Alto Volta. O Burkina Faso passou a ser o novo nome do país, a capital não mudou o seu nome muito curto, chamado Ouagadougou, mas continua a ter os mesmíssimos problemas e, portanto, é um país encravado, isto é, um país que não tem acesso direto ao mar. Nós temos um mapa que podemos mostrar e que mostra que tem um conjunto muito variado de fronteiras, com o Mali e o Níger a norte, que são aqueles de que já falaremos, e depois a sul, estados que têm o Atlântico, que é a Costa do Marfim, o Ghana, o Togo e o Benin. Pelo norte, o Burkina Faso tem tido infiltrações de grupos islâmicos que vêm, em particular, do Mali, que é um país que onde há, aliás, atividade internacional na tentativa de combate digamos, às mutações do Estado Islâmico, o ACMIN, eles têm vários nomes que eu não quero inventariar, mas isto provocou impulsos deslocados já próprio Burkina Faso. O Burkina Faso teve ataques muito fortes no final do ano passado e a própria liderança do Burkina Faso, o seu presidente Kaboré, estou aqui a ler, foi
sofreu um grande desgaste político porque houve militares assassinados, há quase 1,5 milhão, o Burkina Faso tem 20 milhões de pessoas, há quase 1,5 milhão de deslocados internos dentro do Burkina Faso por virtude dessa pressão islâmica, à qual o governo é incapaz de dar resposta. E este desespero também cria a vontade de mudar as coisas. E provavelmente vem agora um comitê militar com outro nome, o nome do novo chefe chama-se Damiba, que nunca ninguém tinha ouvido falar, mas que naturalmente outra vez, vai ser o ditador de serviço para o próximo ciclo, não se sabe quanto é que ele durará, e terá algum apoio internacional, vai ter algum apoio internacional, e isso dar-lhe-á para sobreviver mais algum tempo até que haja uma instabilidade. O grande problema destes países africanos, de muitos destes países africanos, que são países frágeis, que às vezes têm recursos naturais, mas que não os sabem explorar, ou quando são explorados, são normalmente explorados por uma clique e por meia dúzia de pessoas, digamos, ligadas ao poder, e às vezes até com repercussão estrangeira, quer com controle francês ou controle britânico, dependendo um bocadinho das colonizações, e estas figuras acaparam a riqueza e criam situações de pobreza, desigualdade, de mal-estar, de inquietação, que naturalmente depois levam a golpes militares. Esses militares normalmente também eles próprios entram na partilha dos recursos, como se tem visto em vários países. Nós ainda outro dia falámos de outros países mais a Oriente. E, portanto, é uma tragédia para estes países, é uma tragédia que tem a ver com estes ciclos sucessivos de instabilidade, com as populações a serem meros joguetes no meio de tudo isto. A somar-se a tudo isto veio, digamos, a instabilidade islâmica. Exatamente. E esta instabilidade islâmica, António, para mim é o elemento fundamental, eu diria, da novidade da política externa, da política internacional dos últimos anos. É a instabilidade islâmica em África. Porque sendo tanto nós a falar de países com grandes insuficiências institucionais, a capacidade desses países de saberem reagir a isso e terem capacidade de resistir a isso é muito limitada. E a comunidade internacional já está um pouco cansada, e querem em matéria de Nações Unidas, e depois pensou-se que a certa altura as próprias estruturas de natureza regional podiam elas próprias tomar conta destas guerras. Mas depois, entre estas estruturas de natureza regional, há 50 grupos linguísticos no Burkina Faso. Estamos a ver, são a África, há milhares de Áfricas, de pequeninas Áfricas, por toda a África, e portanto a capacidade de se encontrarem sob a capa das fronteiras, muitas das quais dadas pelo colonialismo, pura e simplesmente uma identidade nacional é muito frágil. E por isso mesmo a probabilidade disto continuar durante muitos e muitos anos é muito forte. Exatamente. Continuaremos em A Arte da Guerra a estar atentos ao que se passa em África. Voltaremos com certeza um dia destes a Moçambique, onde se passam muitos destes problemas de que o embaixador acaba de falar. A Arte da Guerra fica hoje por aqui. Voltaremos para a semana com 3 novos temas. Até lá. Obrigado.